Sabe por que você já começou tantas vezes a aprender inglês, espanhol, francês e parou no meio do caminho? Por que que não progrediu? Por que que não conseguiu chegar até o final, ao seu sonho de realmente falar de maneira fluente esses idiomas? Bom, talvez você tenha caído numa desses 7 principais erros que eu vejo nos meus alunos e em tantas pessoas tentando aprender idiomas. Bom, escrevi uma listinha aqui pensando um pouco sobre o que realmente atrapalha as pessoas. Mas acho que o primeiro deles é focar no curto prazo. A gente já sabe, a gente nessa nova geração de academia, alimentação, todas essas coisas são muito presentes. A gente sempre escuta as pessoas falando sobre você às vezes não focar no curto prazo. E nos idiomas não é a mesma coisa. Já pensou? Pensa nessa comparação. Você vai lá na academia e você fala, tá, mas em quanto tempo eu vou poder meter aquele shape assim? Geralmente o que as pessoas vão te falar é, vai depender. Você já treinou antes? Será que você já fez dieta? Você já se dedicou? Você vai treinar quantas vezes por semana? Cinco? Três? Duas? Todos os dias? Ou seja, isso depende muito de você. Se você está focando nisso, eu acredito que você deveria estar se perguntando quanto eu vou me dedicar para chegar lá. E essa questão de quanto tempo, às vezes acaba te deixando cada vez com mais pressão e curtindo cada vez menos o processo. Então, pare de se preocupar com quanto tempo vai levar e pensar no curto prazo. Você tem que pensar que entender que aprender um idioma é para a vida toda. Não tem como zerar, literalmente não tem como zerar um idioma. Você vai continuar aprendendo dia após dia, ano após ano, palavras novas, culturas novas. Você fala português fluentemente. Vai para um outro estado do Brasil, vai para Portugal, vai falar com pessoas novas, começa a ler um livro mais antigo, você vai ver coisas novas e surgem coisas novas o tempo inteiro, gírias, expressões. A gente realmente, por exemplo, fazer um pix. Se eu falasse essa frase há 15 anos atrás, ela não existia, mas a gente precisa atualizar o idioma. Então você nunca vai parar de aprender, porque o idioma está em constante mudança. Ainda nessa questão de você estar ali começando a aprender o idioma e você ter que curtir esse processo, eu acho que para você poder fazer isso, você precisa ter uma mudança de mentalidade. E vocês vão vendo que os pontos eles vão meio que encaixando uns nos outros. E o que eu quero dizer com mudança de mentalidade? Bom, primeiro você tem que encarar que é um desafio, encarar que você está aprendendo um idioma no qual você não fala, não domina, onde as pessoas vão estar falando rápido, você não vai entender. Então, assim, se acostuma com o erro, sabe? Aquele medo que a gente tem de errar, o erro faz parte. Porque a gente vai errando, a gente vai acertando, a gente vai tentando de novo. Você tem que mudar essa sua mentalidade de eu preciso aprender para eu estou curtindo aprender. Aprenda a curtir esse processo, celebrar as pequenas vitórias. Putz, consegui escutar aquela música e já entendi um pouco mais. Eu li esse texto semana passada, hoje eu já li, foi mais fluida a leitura. Eu já estou conseguindo falar, me expressar de uma maneira um pouco melhor. Mude essa mentalidade, esse medo de errar que você tem para algo de eu vou curtir o meu processo e fale do seu jeito. Não existe a melhor maneira de falar, existe o seu jeito de falar. Existe a sua singularidade dentro do idioma e aquilo que você é capaz ou não de fazer. Então, celebre as pequenas vitórias, celebre os pequenos passos. Eu tenho certeza, certeza absoluta que você vai estar colhendo esses frutos e vai se tornar muito mais leve, né? Quando eu digo de mudar um pouco a mentalidade, isso nos leva para o próximo tópico, que é a escolha de método. Ou seja, eu falo muito para os meus alunos nas minhas aulas que antes da gente começar a construir essa fluência e essa é, naturalidade com o idioma, a gente precisa desconstruir algumas coisas. E isso vai muito de acordo com a escolha do seu método. Você precisa escolher um método que vai funcionar para você, que vai ser leve, que vai ser interessante, que vai ser legal. Vamos supor comigo que eu lembro eu lembro muito de um dia que eu tava dando aula numa escola tradicional de idiomas e eu tinha dois alunos adolescentes ali. E eles, cara, eles tinham 13, 14 anos e caiu uma unidade sobre maquiagem. E a gente tinha que falar sobre maquiagem.
Você pode imaginar que não foi a melhor aula do mundo, eu tive que fazer um monte de coisa para tentar dar uma volta ali e fazer eles se interessarem por aquilo, porque eles queriam falar sobre carros, sobre videogames, sobre esporte, sobre a escola e os sonhos deles. Então, para cada pessoa existem as coisas certas para falar, né? Então, não comece a aprender pelas cores, a começar pelos números e essas coisas de gramática muito é, sabe, como a gente fala, engessado, né? Algo muito assim padronizado. Sinta-se livre, né? Pensa numa pessoa que está aprendendo um novo idioma enquanto ele é bebê. Você não fica ali falando com ele sobre esses detalhes. Ele escuta, escuta, escuta o tempo inteiro. E você precisa ter essa exposição. Você precisa escolher esse método onde você vai ter muita escuta ao idioma, muita exposição. Você vai gostar de estar ouvindo. O tempo de estudar não vai ser um fardo, mas vai ser algo leve, tranquilo. Porque, por exemplo, vamos supor que você queira estudar matemática. Não tem muito como fugir da matemática. Você vai estudar os números ali e tal. Mas no idioma você tem uma ampla escolha, sabe? Uma gama enorme de escolhas que você pode fazer. Porque você pode estudar matemática em inglês. Você pode estudar sobre culinária em italiano. Você pode estudar sobre vinhos em espanhol. Você pode colocar um vídeo sobre Fórmula 1 e assistir um documentário em alemão. Perceba que você pode realmente personalizar o seu método. E aí não vai ficar chato, porque você está fazendo algo que você já faria em português. Vai ficar muito mais leve. Esse próximo tópico ele poderia até entrar nesses dois últimos, né? Sobre a metodologia, o método que você vai escolher e também sobre mudar a sua mentalidade. Mas eu escolhi deixar ele separado porque eu vejo que isso é uma dificuldade de muitas pessoas, que é traduzir literalmente. Você não pode traduzir literalmente tudo o tempo todo. É claro que muitas vezes você pode fazer isso, né? Ah, he is a good friend. Ele é um bom amigo. He is a good friend. Olha só, 5 palavras, exatamente, palavra por palavra. Porém, vai ter expressões, vai ter coisas que eu vou falar em espanhol, em inglês, em francês, que para português eu vou usar 20 palavras, em inglês eu vou usar 22. Por exemplo, I need coffee. Traduz essa frase aí pra mim. I need coffee. Eu preciso de café. I need coffee. Eu preciso de café. 3 palavras em inglês, 4 em português. Por quê? O que aconteceu? Qual que tá certo? Qual que tá errado? Abra sua mente. Entenda que o português foi criado aqui, o inglês foi aqui. Não foi tipo assim, algo comparando e traduzindo. Assim como em alemão, por exemplo, as palavras eles vão juntando e você pode ter uma palavra enorme, gigante, dentro de um negócio, uma frase, que parece uma palavra. Quer dizer, parece uma frase, mas é uma palavra, né? Então, o que eu tô querendo dizer é, abra, expanda os seus horizontes e coloque na sua cabeça que são idiomas diferentes, com lógicas diferentes, com sons diferentes, com gramáticas diferentes, com vocabulário diferente. Tem, não existe nada que não possa ser falado em qualquer idioma. Ou seja, todas as coisas que eu falo em português eu posso falar em inglês, tudo, né? Talvez eu só precise de mais ou menos palavras, talvez eu só tenha mais ou menos impacto em um idioma, mas eu posso falar as mesmas coisas, eu posso passar a mesma mensagem e representar as mesmas coisas em idiomas diferentes. Então não traduza literalmente, até porque quando você sempre traduz literalmente, se você pensar sempre no seu idioma que você quer aprender, você primeiro vai ter que pensar em português. E aí causa aquilo que o pessoal trava na hora de falar. Por quê? Porque tá traduzindo literalmente, então você vai ter que pensar em português e cansa. E se chega no final do dia, você tá cansado. Mas entenda que a tradução, no início do processo, ela é necessária, porque você é a única referência que você tem. Porém, conforme você vai se tornando cada vez mais independente, criando, expandindo o seu vocabulário dentro daquele idioma, aí sim, aí você vai poder já viver de uma maneira cada vez mais independente, sem traduzir, principalmente, literalmente, todas as coisas. Nosso próximo tópico aqui que eu gostaria de falar com vocês é tem a ver ainda com a escolha de métodos, né? Muita gente fala sobre a gente estudar e já pensa só em livros. Expanda um pouco a sua mente de novo. Por que somente livros didáticos? Eu tenho uma teoria que os livros didáticos
eles são ótimos, eles são incríveis, eles são bem pensados. Como o nome diz, é didático, ele vai te ensinar. Porém, não é personalizado. Então você pode garimpar exercícios, você pode pegar coisas de certos materiais didáticos, mas você seguir aquele passo a passo não necessariamente vai de acordo com o seu objetivo, né? Então, se o seu objetivo de repente é fazer uma viagem para Escócia, vai ter muita coisa do sotaque escocês, da cultura escocesa e todas essas coisas que talvez você vai achar muito mais fácil em um vídeo no YouTube, um podcast no Spotify, falando diretamente com um professor que tem experiência com o sotaque escocês. Então, saia um pouco dessa bolha de eu preciso pegar um livro e sentar na mesa e estudar aquele livro. Não. Você pode aprender de várias maneiras, de muitas e muitas maneiras. E eu já deixei no último vídeo aqui algumas sugestões de como você pode estudar, né? Então, dá uma conferida lá se você ainda não sabe como estudar esses idiomas. O nosso próximo tópico aqui, eu tenho mais dois para tratar com vocês, é sobre a falta de constância. E esses dois últimos eles estão bem relacionados também. A falta de constância é óbvio. É isso que eu falei lá do início, sobre ser algo a longo prazo. Não tem como algo ser a longo prazo se você não for constante, passo a passo. De pouquinho em pouquinho você vai construindo. E é o que eu sempre digo para os meus alunos, eu sempre digo para as pessoas: 10, 15 minutos por dia. Começa assim, 10, 15 minutos por dia. Você vai ver que em 3 meses você já vai ter uma grande evolução. Daniel, eu vou ficar fluente, né? 3 meses. Aí, como eu falei, depende do quanto você vai estudar, do seu conhecimento prévio, das fontes que você está usando, mas não foca nisso, né? Não tem porquê, curta o processo, né? Passa tudo tão rápido, quando você vê, você está já falando, então curta o processo, curta as pequenas vitórias. Uma dica extra, que é uma dica bônus, é se grave, né? Se vocês vêm aqui no canal tanto, por isso que eu faço muitos vídeos, porque eu gosto de ver a minha evolução. Depois de um ano assistir um vídeo, eu tava ontem assistindo um story que eu fiz em espanhol há um tempo atrás. Eu falei, nossa, eu tava aprendendo e eu não tive vergonha de compartilhar com as pessoas só porque meu espanhol não estava perfeito e eu falei uma palavra errada. É quem eu sou hoje. Esse é o meu melhor hoje. Eu vou assistir amanhã e eu vou me inspirar no Daniel do passado para eu estar falando cada vez melhor. Então, se desprenda um pouco disso e tenha constância, né? Acho que não preciso focar muito nisso porque você já sabe a importância de realmente ser constante nos estudos. E, para finalizar, eu queria falar sobre algo que eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas é algo que eu acredito muito e que eu carrego dentro da escola, é sobre aprender ativa ou passivamente. Como assim, Daniel? O que você está querendo dizer com isso? Se você está afim de começar a estudar um idioma em 2025, exatamente, é você que está estudando o idioma, ou seja, você é responsável pelo seu processo, pelo seu progresso, pelo seu estudo, pela sua dedicação. O que muita gente faz? Terceiriza a sua responsabilidade. E quando você terceiriza a sua responsabilidade, você está sendo passivo no seu estudo. E quanto mais ativo você for, mais rápido você vai aprender. Então, como assim? Você só vai fazer alguma lição quando o seu professor te passar? Você só vai assistir um vídeo quando alguém falar, assista esse vídeo aqui? Você só vai falar com um nativo quando o nativo vier falar com você? Você só vai escutar uma música quando essa música estiver tocando e você vai falar, nossa, é verdade, essa música? Ou será que você vai correr atrás? Você vai ver, você vai botar no dicionário, você vai falar com as pessoas, você vai criar uma rotina e você vai começar a anotar as palavras novas e vai repetir. Seja independente nesse processo. Isso é o que eu mais desejo para os meus alunos e quando os alunos realmente conseguem chegar nesse nível de estudar, não tem nada melhor do que alguém falar assim, nossa, estou me dedicando, eu estou lá não sei quantos dias estudando seguido, e você vê a evolução. É literalmente, não, é lógico, quanto mais você estuda, mais você aprende, principalmente com o método certo, né? Então, não seja, sabe, dependendo de alguém, sendo passivo nesse estudo. Você sabe da importância, você mais do que ninguém, é você que vai colher. Eu sempre digo para os meus alunos, quem vai colher esses resultados, né, é você. Ou seja, quem vai aprender o idioma é você. Eu repito que eu não posso ensinar um idioma. Eu posso mostrar o caminho, ajudar, sugerir coisas, mas quem aprende é o aluno.
E isso é uma lição muito interessante pra gente nesse ano de 2025, que é o quê? Não torne passivo o seu estudo, torne ativo. Eu desejo que você tenha aprendido lições aqui muito interessantes, né? E que você realmente possa aplicar essas dicas no seu 2025 e se dedicar cada vez mais ao estudo dos idiomas. Eu desejo ótimos estudos para vocês e nos vemos na próxima. See you!